Olá, queridos, galera do primeiro super colegial. Queria agora hoje conversar com os senhores, dando continuidade na matéria. Infelizmente, passando por essa situação tão difícil de coronavírus, estamos em quarentena e então nós vamos por aqui. Espero que eu possa ajudar os senhores. Ao final dessa aula nós vamos treinar alguns exercícios, depois vou passar uma lista para vocês, ok? E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou relembrar o que nós fizemos em sala de aula antes da gente sair, né? Para quarentena e vou dar continuidade aqui. Vai lá, vamos lá. Eu vou minimizar minha câmera aqui para ficar até mais fácil dos senhores prestarem atenção. Acompanha. Queridos, é o seguinte. O que nós estávamos vendo antes de sair? Movimento uniformemente variado. MOVE, abreviando, né? O que acontece? Primeiramente, vamos definir a teoria movimento uniformemente variado. O que é isso mesmo, professor? A gente fala assim, ó, o uniformemente está relacionado que a aceleração é constante desse movimento. E o variado é da velocidade, a velocidade que é variável. Perfeito? O que era movimento uniforme, o JG? É quando a velocidade era constante e não tinha aceleração. A aceleração era nula. Agora aqui não. Aqui é uma situação em que tem aceleração, só que ela nunca vai mudar o seu valor. E a velocidade que vai estar mudando, perfeito? Ela pode estar aumentando a velocidade a partir do momento que o cidadão está acelerando, ela pode estar diminuindo a velocidade a partir do momento que ele está freando, brecando, ok? Então é isso. Onde que nós paramos lá em sala de aula? Da equação da aceleração, a taxa da variação da velocidade pelo tempo, nós chegávamos à equação horária da velocidade do v-voat. Velocidade final igual a inicial mais a aceleração vezes tempo. Lembra dela? A gente chegou aí. E o que eu queria fazer? Eu queria relembrar para dar continuidade, que foi aí que a gente parou. Vamos dar uma relembrada, mas antes de mais nada, se os senhores relembrarem comigo, unidades do Sistema Internacional da Aceleração, tá? Velocidade é metros por segundo, tempo é em segundos, espaço é em metros. Olha essa aí, unidade do Sistema Internacional da Aceleração. Eu queria que vocês ficassem espertos. Em relação à aceleração, a unidade é o metro por segundo ao quadrado. E aí, JG, metro por segundo ao quadrado não é velocidade pelo tempo? Então é a velocidade que é metros por segundo dividido pelo tempo, que é segundos. Eu gosto muito de colocar daquele jeito que os senhores estão vendo ali. Metros por segundo. Eu gosto muito de trabalhar assim. Fica mais fácil do aluno enxergar o que está acontecendo. Dá uma olhada. Vamos relembrar, antes da gente continuar? O móvel possui uma velocidade de 4 metros por segundo quando acelera com um valor constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, unidade de aceleração. Determine qual é a velocidade desse móvel após 3 segundos de percurso. Se vocês pensarem no velocidade final inicial mais aceleração vezes tempo, v-voat, tem gente que gosta de decorar ela via, vó atrás do toco, tanto faz, você pode jogar a equação, os números na equação. Velocidade inicial 4, aceleração 2 vezes o tempo. Primeira multiplicação, 6 mais 4, velocidade final 10 metros por segundo. Perfeito, matou exercício, não tem problema, não tem treta nenhuma. Eu gosto muito de fazer assim. Vocês vão lembrar em sala de aula que eu fazia, ó, aceleração é 2 metros por segundo. Ele estava com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. O que eu posso falar? Que após 1 segundo de percurso, a velocidade dele foi para quanto? Quem estava com 4. Se a cada 1 segundo aumenta 2 metros por segundo, porque essa que é a definição de aceleração. Como que é, JG? 2 metros por segundo ao quadrado. É 2 metros por segundo. A cada 1 segundo de percurso, a velocidade aumenta 2. Quem estava com 4 após 1 segundo de percurso, vai com 6 metros por segundo. Por favor, não vai falar que ele andou, não tem nada de andou. É aumentar a velocidade. Perfeito? Por ser uma aceleração positiva. Se fosse negativa, estaria diminuindo a velocidade. Tá, olha lá. Após mais 1 segundo de percurso, quem estava com 6 vai parar com quanto? Com 8 metros por segundo. A cada 1 segundo está aumentando 2 metros por segundo. Após mais 1 segundo de percurso, já que eu tinha pedido 3 segundos, quem estava com 8 aumentou 2, vai chegar na velocidade de 10 metros por segundo. Essa que é a ideia. Outra coisa que é interessante que eu queria que os senhores atentassem ao slide, repara ali, ó, o espaço percorrido é o mesmo móvel, tá, gente? Eu quero que vocês acompanhem que é o mesmo móvel, ele está percorrendo aí, tá? E o que acontece? Conforme o tempo vai passando, no mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido está aumentando. Faz sentido, JG? Lógico. Se a velocidade é maior, no mesmo intervalo de tempo, ele está tendo um deslocamento maior naquele intervalo de tempo. Por isso que a gente tem que mostrar os espaços aumentando com o passar do tempo. Isso é importante, viu, moçada? E a aula de hoje? A aula de hoje é para dar ênfase nisso.
Você poderia perguntar assim, beleza, professor, eu entendi como que faz para achar a velocidade final dele. A aceleração não muda porque é uniformemente, aceleração é constante. Mas como que eu faço para achar a velocidade, como que eu faço para achar, por exemplo, o espaço percorrido? A velocidade final eu vou usar o VVOAT, aí o via vó atrás do toco. E o espaço percorrido? Nós vamos falar hoje sobre isso, na primeira parte, tá? Dá uma olhada aqui, por favor. Volta para aquele exercício. Se vocês concordam comigo, naquele exercício que eu acabei de fazer esse exemplo, estava com uma velocidade de 4 metros por segundo, foi para 10 metros por segundo, como que eu represento isso? Uma reta crescente. Olha lá, é uma aceleração positiva, estava com uma velocidade inicial, eu vou representar dessa maneira. É isso, é? Conforme o tempo foi passando, foi aumentando a velocidade dele. Ô JG, mas poderia ser negativo, né? Poderia ser negativo. Se eu tivesse uma aceleração negativa, o que ia acontecer? Ia acontecer que conforme eu estivesse, por exemplo, pisando no breque, a velocidade ia diminuindo. Essa é a característica de um gráfico de move, de velocidade por tempo. Eu vou deixar mais completo aqui ao lado para os senhores. A JG sempre tem que sair com uma velocidade positiva? Não. Inclusive, lá no movimento uniforme, nós vimos quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, velocidade negativa, o movimento retrógrado. Então, por exemplo, olha só, ele saiu dessa velocidade, é uma aceleração positiva. Saiu abaixo de velocidade negativa, ele está contra a trajetória. Por exemplo, aconteceu essa situação, em que começou a aumentar a velocidade, uma aceleração positiva. E aí, aqui que eu queria mostrar para os senhores. Ô moçada, fica atento agora. É isso aqui. Toda a área de um gráfico de velocidade por tempo dá o espaço percorrido. Muita atenção, por favor. Eu quis mostrar desse jeito para ficar claro para os senhores enxergar. Olha lá, embaixo, acima dessa velocidade inicial. Aí a hora que ele passou lá, abaixo dessa reta que os senhores estão vendo. Ali dá o espaço percorrido pelo móvel. Muita atenção. Poderia pensar numa situação de desaceleração, aceleração negativa, mesma coisa. Eu quero só que vocês fiquem atentos em relação a isso. A área corresponde ao espaço percorrido num gráfico de velocidade por tempo. Muita atenção, tá? E é isso que a gente vai dar ênfase. Por sinal, vou pedir um favor para os senhores. Lá no livro de teoria dos senhores, os senhores vão ver a prova da equação. Eu vou te explicar por aqui, mas não tem necessidade da gente ficar provando a equação numa altura dessa. Vocês podem pegar por lá para ver de onde veio. Eu pego um gráfico de uma situação de aceleração positiva, por exemplo. Olha lá, saiu da velocidade inicial, conforme o tempo passou, aumentou a velocidade. Então, o que acontece? Eu caí na área desse trapézio, que eu falei para os senhores que a área dá exatamente o espaço percorrido. Como que é a mesma área do trapézio, professor? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, quer dizer, base maior é a velocidade final, base menor é a velocidade inicial, a altura é o tempo. Olha só o que eu tenho, o espaço percorrido é isso aqui. Inclusive, a gente vai mais para frente trabalhar, que é a velocidade média. JG, e aí? Se eu pegar a fórmula do via vó atrás do toco, V igual a V0 mais A vezes T, e jogar nessa equação, em função da velocidade final, eu vou chegar no espaço percorrido. Eu vou chegar ao quê? Eu vou isolar isso, que isso é exatamente o ΔS. Na hora que eu faço essa brincadeira toda, jogo esse V0 mais AT. Aqui nesse V, eu vou chegar nessa equação. ΔS V0T mais AT quadrado sobre 2, que é a equação da aula de hoje. A gente chama equação horária do espaço, função horária do espaço, perfeito? Então, ΔS é V0T mais AT quadrado sobre 2. O espaço percorrido é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Moçada, olha o que eu tenho para falar para os senhores. Pode aparecer assim também, né? Ele pega esse ΔS e abre. O que é o ΔS? É o espaço final menos o inicial. Pega esse menos S0 do ΔS, joga para o segundo membro e fica assim, nesse formato. O espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Pronto, olha o que os senhores têm. A gente chama de equação do super sorvetão, para diferenciar da equação do sorvete lá do movimento uniforme. Então, muito carinho para ela, tá? Olha o que eu coloquei aqui também, ó. Quando que nós vamos usar ela, JG? Quando nós vamos ter que achar o espaço percorrido, ok? E eu não tenho a velocidade final. Eu não tenho a velocidade final, eu preciso achar o espaço percorrido. Eu vou usar essa equação do ΔS V0T mais AT quadrado sobre 2, equação do super sorvetão, para os senhores decorarem, tá? Já que a gente está dando essa dica, lá na equação do via vó atrás do toco, V0 mais AT, nós vamos usar ela principalmente quando não tiver que achar o espaço percorrido. Tiver que achar a velocidade final, relacionar com o inicial, em função de aceleração, tempo, aí nós vamos trabalhar nessa daqui. Agora aqui não, eu não tenho velocidade final nessa fórmula. Então, eu uso ela para achar o espaço percorrido, ok? Dá uma olhada aqui, ó. Lembra aquele exercício? Eu não precisava ter achado a velocidade final. Vamos supor, volta para aquele exercício. Acho o espaço percorrido. Não precisava ter feito tudo isso.
Quanto que ele percorreu para sair daqui e chegar aqui em 3 segundos? Ótimo, eu vou jogar na equação do supersorvetão. Olha lá, ΔS V0t mais AT² sobre 2. A velocidade inicial era 4, foram 3 segundos de percurso, mais a aceleração 2, 3 ao quadrado sobre 2 da fórmula. Vou cortar esse 2 aqui, vai dar um 9, 9 mais 12, vou chegar em 21 metros. Ele percorreu 21 metros. Olha que interessante. Então, a partir de agora, eu já sei achar a velocidade final do móvel e eu sei achar qual o espaço percorrido por esse móvel, tá? Em função dessa equação do supersorvetão. A ideia da aula de hoje é essa daí. Os senhores pegarem esse conceito para depois nós irmos aprofundando em velocidade média, em função de equação de Torricelli, mas vamos com calma. Vamos pegar essa primeiro. Olha o que eu queria terminar para a gente fazer exercício. Moçada, tá vendo aí a equação do supersorvetão? Nós temos uma equação de segundo grau em função de espaço por tempo. E aí é uma parábola que vai fornecer isso para nós. Se ele pedir para você montar um gráfico de espaço por tempo, lá no movimento uniforme, era uma reta, equação do sorvete. Então era uma função no primeiro grau. Aqui não, é segundo grau. Olha o que nós temos. Nós temos uma parábola. Partiu do espaço inicial e de repente aconteceu. Essa é a característica que nós vamos ter do movimento. Quando que vai acontecer isso, professor? Quando a aceleração for positiva, que isso está relacionado, os senhores vão lembrar lá da equação de segundo grau, y igual a x² mais bx mais c, lembra aquela parada? Quando o meu coeficiente angular for positivo, a parábola é concavidade boca para cima. E no caso, esse coeficiente angular é a aceleração. Então, se a aceleração for positiva, nós temos essa característica, uma parábola com cavidade para cima. O que mais? Olha essa outra dica, fique esperto, tá? Exatamente ali no vértice da parábola é quando a velocidade é nula. Significa que o móvel vai inverter o seu movimento. E para inverter o movimento, ele tem que parar. O vértice da parábola, a velocidade é nula. JG, quando que vai ser parábola para baixo? Quando a aceleração for negativa. Que a gente fala que o coeficiente angular dele lá é um coeficiente angular negativo, então significa dizer que vai ter uma aceleração negativa. Nós vamos ter essa situação que os senhores estão vendo, ok? Essa é a ideia que eu quero que os senhores peguem em função de gráfico. Eu vou precisar muito disso também, tá bom? Mesma coisa, no vértice da parábola, velocidade final, 0. Moçada, então o que nós fizemos? Relembramos lá a equação do VVOAT, vou atrás do toco, mostrei para os senhores da onde que veio essa equação do supersorvetão, para a gente poder relacionar exercício. Olha que bonitinho, de repente aparece isso para vocês em tarefa, em vestibular. Um automóvel partindo do repouso leva 5 segundos para percorrer 25 metros em movimento uniformemente variado. Qual que é a velocidade final desse automóvel? Opa, pera lá, eu tenho o ΔS, eu tenho um intervalo de tempo, não é isso? Eu quero achar quanto que é o espaço, a velocidade final dele, do automóvel. O que dá para a gente relacionar aqui? Vê se vocês enxergam o que eu faria numa situação dessa. JG, ele não deu aceleração, verdade, não deu. Ele deu espaço percorrido e deu tempo. Opa, o espaço percorrido e o tempo, vamos relacionar? ΔS AT² sobre... Ô, JG, o senhor vai me desculpar. Cadê? Tá faltando essa fórmula, está incompleta. Não. É porque aqui, filho, o que acontece? Eu não tenho, na realidade, a velocidade inicial porque ele partiu do repouso. Não precisa colocar V0t. Não tem velocidade inicial. Então, em função do ΔS AT² sobre 2, eu acho a aceleração. 25 metros que ele percorreu, não sei a aceleração, e foram 5 segundos. Olha que interessante, 5 ao quadrado, 25 cortou aqui, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. E aí eu mato o exercício. Volta lá para o VVOAT, não precisa usar o V0, né? A aceleração vezes o tempo, tem que a velocidade final dele vale 10 metros por segundo. Percebeu? Olha o grau de importância de nós trabalharmos com as duas equações. Esse é o mais tradicional para mexer com as duas, perfeito? Interessante, importante os senhores pegarem esse conceito. Vamos treinar mais um, olha lá. Exercício da PUC. Para responder à questão, considere o gráfico abaixo, que representa a velocidade de um corpo em movimento retilíneo em função do tempo. E as afirmativas que se seguem. Vamos fazer o seguinte, eu quero que os senhores vão falando para mim. Vocês poderiam até pausar nesse momento o meu vídeo e falar o que é verdadeiro e o que é falso desses itens. Ao invés de colocar as alternativas, vamos fazer por aqui para ganhar tempo. Eu quero que os senhores vão respondendo para mim. Os itens lá, 1, 2, 3, 4. Quais são itens verdadeiros, quais são itens falsos? Um gráfico de move. JG, como o senhor sabe que é move? É uma velocidade por tempo e a velocidade está variando. Perfeito? Olha lá. E aí, eu quero que os senhores vão falando para mim o que é verdadeiro e o que é falso. Primeiro item, a aceleração do móvel é de 1 metro por segundo ao quadrado. Faz sentido? Vamos lá, vamos provar? É um move, né? Velocidade constante.
e linear e eu provo para vocês. Se eu pegar na relação aceleração e a variação da velocidade pelo tempo, confirma aqui comigo, ó, variou 10 metros por segundo em 10 segundos. Então, quer dizer, 10 por 10 eu tenho uma taxa de aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Perfeitíssimo, o primeiro item é verdadeiro. Olha o segundo, a distância percorrida em 10 segundos é de 50 metros. Ô JG, como que eu posso fazer isso, hein? O jeito mais rápido, dá para jogar a equação também, mas se é um gráfico de velocidade por tempo, vamos fazer direto aqui. A área não dá o espaço percorrido? Então, o que é? É a área de um triângulo, base vezes altura, ou altura vezes base, dividido por 2. Altura, 10. Base, 10. 10 vezes 10 por 2. 100 dividido por 10. 10 vezes 10, 100 dividido por 2. 50 metros. O item 2 está perfeito. O espaço percorrido foi de 50 metros. Olha o terceiro item. A velocidade varia uniformemente. E o móvel percorre 10 metros a cada segundo. E aí, os senhores colocariam verdadeiro ou falso? Ô, meu querido, pera lá. 10 metros a cada segundo sempre o móvel vai percorrer? Não. Quando tem aceleração, a velocidade vai mudando. Se a velocidade vai mudando no mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido vai aumentando. Então, não posso afirmar que ele sempre vai percorrer 10 metros a cada segundo. Não tem absolutamente nada a ver. O terceiro item é falso. Olha o 4. A aceleração é constante e a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Não. A gente já achou que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a cada 1 segundo ele aumenta 1 metro por segundo e não 10. Item 4 é falso também. Percebeu? Aí nós vamos interpretando o exercício no gráfico, calculando os valores que ele está perguntando, que ele está pedindo. Agora vem aqui comigo, ó, repara. Vamos para esse exercício. Olha que bonitinho. O gráfico da velocidade em função do tempo a seguir mostra o desempenho de um atleta durante o treinamento. O senhor pode falar para mim qual que é a distância percorrida pelo atleta durante o treinamento? Ô, meu amigo, olha que interessante, ele saiu aqui do repouso, e aí, conforme o tempo foi passando, ele foi aumentando a velocidade dele, perfeito que ele estava acelerado, chegou no ponto B, ele ficou o quê? Velocidade constante. Olha só que interessante. Ô, JG, o que aconteceu aqui? Aqui nessa situação, o senhor já pode pensar direto, ó. Ele ficou o quê? Ele ficou nessa situação com a mesma velocidade, uma situação de velocidade constante. E aí? Aí, de repente, ele foi lá e desacelerou. Perfeito? Mas não é isso que ele quer, a distância percorrida. Vamos matar o exercício. Isso aqui é só para treinar com os senhores. Eu tenho um triângulo aqui, né? Vou fazer a área do gráfico, vou achar. Base vezes altura dividido por 2, 10. Altura, a base 2,5, perfeito? Então, olha lá. 10 vezes 12, 2,5 dividido por 2. É isso que eu estou fazendo, ó. 10 vezes 2, 25 dividido por 2, 12,5. Matou. Essa situação que aqui é movimento uniforme. Aí o que é? Um retângulo? Altura, ou seja, lado vezes lado. 10 vezes, olha lá, 42 menos 2,5 dá 40. 40 vezes 10, aquele em movimento uniforme, ele percorreu 400 metros. E a última é um trapézio, tá? E nesse trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base maior, 10. A base menor, que aqui cortou, é o 7, tá? 10 mais 7, 17. Sobre 2, 8,5, vezes a altura dele, 43,5 menos 42,5, dá 1. Então, isso aqui dá exatamente 8,5. O que eu faço? Soma tudo. Percorreu 12,5 aqui, mais 400 aqui, mais 8,5 aqui. Então, na hora que eu faço isso aqui, 8,5 mais 12,5, 21 mais 400, ele percorreu 421 metros. Percebeu? A área do gráfico dá o espaço percorrido. Para terminar, mais um. Olha que interessante. O enunciado é grande, mas assim, é bonitinho, só para treinar a fórmula e a gente matar. Ele fala assim, ó, tendo chegado atrasado ao casamento, o convidado conseguiu pegar uma última fatia de bolo. Concluiu que experimentar o melhor glacê de toda a sua vida. Ouvindo falar que na cozinha havia mais de um bolo, mas que seria cortado apenas em outra festa, ele foi até lá. Viu o bolo em cima de uma mesa perto da porta. Porém, percebeu que havia também uma cozinheira de costas para o bolo e para ele. Querendo passar o dedo no bolo sem ser pego pela cozinheira e conseguir pegar a maior quantidade de glacê possível, o convidado deduziu que se passasse muito rápido o dedo, pegaria um pouco o glacê, mas se passasse muito lentamente, corria o risco de ser descoberto. Supondo então que ele tenha 3 segundos para roubar o glacê sem ser notado e que a melhor técnica para conseguir a maior quantidade seja passar o dedo por 40,5 centímetros de bolo em MRUV, que é isso, professor? Movimento retilíneo uniformemente variado. Partindo do repouso, qual aceleração o dedo, ou seja, teria o dedo no intervalo de tempo do roubo do glacê? É um exercício simples, né? O cara vai pegar assim e vai passar o dedo no bolo. Quanto que ele fez de aceleração para, por exemplo, pegar 40,5 centímetros de bolo em 3 segundos? Ô, velho, você tem, então, partiu do repouso,
tem um intervalo de tempo, tem um espaço que ele tem que percorrer, vamos dizer assim, que é o que o dedo vai puxar de glacê, nós vamos jogar na fórmula. A partir do repouso, velocidade inicial 0. Ô JG, esse 0,405 é que eu tenho que passar, né? O que? Eu tenho que passar para metros, por isso que eu estou fazendo esse exercício. A aceleração está em metros por segundo ao quadrado, então para lá, 40,5 centímetros divide por 100, 0,405 metros. Igual a sobre 2, o intervalo de tempo 3 ao quadrado. A hora que eu brincar nessa matemática aqui nessa conta, passo o 2 para cá, passo o 9 dividindo, eu vou chegar na realidade em 0,09 metros por segundo ao quadrado. É isso, moçada. O que eu quis mostrar na realidade para os senhores é exatamente essa ideia da gente treinar esses tipos de exercício nesse primeiro momento, usando o VVOAT, usando a equação do super sorvetão, ΔS V0T mais AT quadrado sobre 2, para depois a gente ir aprofundando. Nós vamos aprofundando em tipos de movimento, seria o movimento que a gente chama de acelerado, retardado, tal, a equação de Torricelli, equação da velocidade média, mas num primeiro momento, referente ao módulo dos senhores, essa é a ideia. Perfeito? É isso que eu queria mostrar para vocês referente a esse módulo 6 que ele perguntou. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.